paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, eu sou bacharel em teologia e este canal é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. O conflito de Antioquia. Um conflito, Antioquia, e a apresentação do Evangelho. A lei da circuncisão estava tão arraigada que, após as decisões de abertura aos pagãos, o grupo de Tiago ainda continuou a ficar incomodado com a pregação e as celebrações transparentes com os estrangeiros, mandando espiões para verificar a nova evangelização. Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 14, o conflito de Antioquia. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu que és judeu, vives como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui aparece a crise da igualdade, que sinalizava a desunião. Em nome da verdade do Evangelho e na defesa dos pagãos, Paulo foi enérgico com o retrocesso de Pedro e de Barnabé e com os enviados de Tiago. De fato, a lei da circuncisão judaica, que era um valor para os judeus, tornava-se agressiva aos estrangeiros e também às mulheres, porque essas não se circuncidavam. Para os gentios, era uma lei sectária, que deveria, na visão de Paulo e de seu grupo, ficar restrita ao universo dos judeus cristãos. Os gálatas, que entraram em crise após a chegada dos missionários judaizantes, precisavam escutar descrições de grandes tensões que aconteceram no cristianismo originário. Se no texto anterior mostrou a harmonia, e isso era importante para os gálatas, agora eles ouvirão a narrativa de duas vergonhas: a incoerência de Pedro e a postura sectária dos enviados de Tiago. Então, os gálatas, ao ouvirem essa última narrativa, deveriam pensar como Pedro errou, como os enviados de Tiago amedrontavam a todos os cristãos. Nós também erramos e precisamos mudar de vida.
No capítulo 2, do versículo 11 ao 14, há a descrição do conflito vergonhoso de Antioquia. Para Paulo e os helenitas, a visão missionária desembocava na opção pelos gentios. Paulo lutou para que os pagãos pertencessem à comunidade cristã do jeito que o hino batismal propunha. Não exigia nem a circuncisão, nem os outros preceitos judaicos, como a lei do puro e do impuro e a lei do sábado. Exigia, no entanto, a comunidade de mesa entre judeus cristãos e gentios cristãos. Era para acontecer a abertura de fronteiras. Por isso, todos precisavam ser tratados igualmente em tudo. E aqui nós vamos dar uma paradinha para uma explicação. O que é a comunidade de mesa? Hoje nós temos a Eucaristia. Aqui é a primícia da igreja, são os primeiros passos dos primeiros cristãos. Então, eles se sentavam juntos à mesa, partiam o pão e o vinho e a palavra. É como se fosse a Santa Missa de hoje, tá? Então, Paulo quer deixar claro aos judeus judaizantes, que estavam se tornando cristãos, mas queriam ainda estar enraizados na lei mosaica, que Jesus veio para todos e a comunhão é para todos, dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo na Santa Eucaristia, que na época, é como eu expliquei, sentavam todos em uma mesa, partiam a palavra, as escrituras e o pão. A fé e o batismo rompiam todas as barreiras sectárias e abriram as fronteiras para o compromisso comunitário, como foi visto na Assembleia de Jerusalém. Pedro comia com os gentios recém-convertidos. A lei do puro, impuro, estava sendo superada. A Eucaristia acontecia junto às refeições. Ao sentar-se à mesa com eles, Pedro estava realizando a utopia de que não há judeu ou grego. Aliás, o próprio Pedro foi quem, por primeiro, realizou essa superação na conversão do gentio Cornélio. Encontramos esta passagem em Atos, capítulo 10, versículo 1, 11 e 18. Em Antioquia, judeus e gentios partilharam a mesma vida. Politicamente, Pedro agia com habilidade. Teologicamente, estava celebrando a comunhão e a abertura. Na prática, entretanto, a abolição das diferenças não foi tão pacífica. A partilha da mesa não era algo sólido. O que parecia estar resolvido estourou como uma bomba. O coordenador geral da igreja, Cefas, Pedro, foi o grande contratestemunho. Quando vieram de Jerusalém alguns enviados de Tiago, ou seja, judaizantes e circuncidados, Pedro e Barnabé e outros voltaram à postura anterior. Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo da circuncisão e se comportava com hipocrisia juntamente com os outros. É preciso agora olhar pela ótica dos cristãos vindo do judaísmo. Se se olha com atenção, o ângulo deles não foi contemplado.
Na Conferência de Jerusalém, insistiu-se muito no problema dos gentios. Teoricamente, foi bem resolvido, e os cristãos que eram judeus, muitos não tiveram problemas. Já insistimos que o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Pedro era judeu, os apóstolos também o eram. Os simples e os humildes que acompanharam Jesus também. Paulo, idem, eles aderiram a Jesus Cristo, porém, o problema foi com os judaizantes. Eles se manifestaram no esquema do legalismo judaico. Eles seguiram à risca os que os judeus rabínicos praticavam. Não houve, de acordo com a narrativa de Paulo, uma orientação desse grupo para quando se encontrasse com os gentios. Para Cefas, Tiago e João, tudo estava tranquilo. Também para boa parte dos judeus cristãos. O conflito era com os judaizantes. Para eles, não estava claro assim. Daí entende-se o impasse de Antioquia. A presença deles provocou retração e medo. Então, Pedro, Barnabé e outros, vindo do judaísmo, que aprovaram a abertura aos estrangeiros, sentiram-se em uma situação desconfortável. Quando os judaizantes chegaram para conferir a questão da circuncisão e da lei do puro e do impuro, a utopia caiu por terra. A atitude de Pedro negou a unidade entre gentios cristãos e judeus cristãos, porque dentro desse grupo havia os judaizantes, aqueles mais ortodoxos. Se Pedro caísse após o enfrentamento de Paulo, toda a igreja cairia, porque ele era o coordenador principal. A unidade da igreja estava ameaçada. Estavam sendo construídos dois modelos de igreja. Possivelmente, quando Paulo recebeu a carta dos Gálatas, fiéis narrando a presença dos judaizantes na Galácia e o seu apelo legalista, o apóstolo havia passado recentemente pela experiência da desunião em Antioquia. Era muito peso nas costas de Paulo. Então, ao narrar aos Gálatas esse fato vergonhoso, ele estava fazendo uma analogia entre o incidente grave de Antioquia e o incidente da Galácia. Assim como os intrusos atrapalhavam a unidade em Antioquia, assim eles dividiram as igrejas da Galácia. Paulo foi severo, tanto com Pedro como com os Gálatas dissidentes, por causa da unidade. Está claro que Paulo não cedeu mais uma vez e exigiu que, se os missionários cristãos judaizantes quisessem continuar a evangelização, eles teriam que interromper a exigência da circuncisão. E mais ainda, deveriam se assentar à mesa e comer com os gentios. Assim, os cristãos judaizantes e os gálatas dissidentes estariam experimentando a unidade e vivendo Jesus Cristo como única fonte de salvação. Um detalhe tão pequeno e uma confusão enorme na Igreja de Cristo. E nós podemos perceber que Paulo trata Pedro como Cefas, Kefas, em aramaico, Cefas na tradução, que quer dizer rocha.
E Jesus mesmo fez essa rocha, instituiu ele uma rocha. Pedro, tu és pedra, e em ti eu edifico a minha igreja. Nós encontramos esta passagem em Mateus, capítulo 16, do versículo 18 e 19. Então, vamos lá. O que nós aprendemos desta parte? Que algumas pessoas que não tenham ainda entendido a mensagem de Cristo estavam provocando conflitos dentro da comunidade de Gálatas. E Pedro e Barnabé, em vez deles terem sido firmes com a palavra de Cristo, eles, por vergonha do judeu judaizantes, que eram só alguns, não eram todos, eles voltaram atrás e se retraíram. E Paulo foi enérgico nesse momento. Falou, não, a mensagem de Jesus é a união. Jesus é a única fonte de salvação. E estamos evangelizando. Não podemos, por o erro de alguns, entrarmos também num erro. Eles eram muito apegados à fé mosaica, às leis mosaicas, do puro, do impuro, da circuncisão. Não. Jesus veio para a unidade da igreja. E quando nós vemos alguns cristãos, ou em redes sociais, uma frase assim, Jesus não veio para formar religião. Jesus não criou igreja. Nós estamos indo contra as escrituras. Pedro, tu és Cefas, pedra, e em ti edifico minha igreja. Jesus, a pedra angular da nossa igreja. Devemos tomar cuidado, porque até hoje existe judeus cristãos judaizantes que vêm para disseminar a discórdia na igreja de Cristo. Até o próximo vídeo.